Saudações Dux e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. Hoje a gente vai falar sobre uma possibilidade até mesmo interessante de contratação de um jogador, rival nosso pelo campeonato da Libertadores da América. Chegou mais ou menos ali em sétimo, oitavo, quer dizer, logo ele vai participar da pré-Libertadores. Quer dizer, ele jogou em sexto na história, ele vai chegar a disputar a Libertadores na fase de grupos, que é o Atlético Mineiro. Então a gente vai contratar um jogador do Atlético Mineiro. Interessante sobre isso. Aliás, é interessante como que mudou a situação, porque antes era o Atlético Mineiro contratando da gente, agora a gente quer contratar jogadores do Atlético Mineiro. E bom, mas que jogador é esse que você está me falando, né? Duque. Que jogador é esse? Me fala. E o jogador é Fluminense tem interesse na contratação de volante titular do Atlético Mineiro. Jogador de contrato até dezembro de 2025. Para quem não sabe, isso daí é o Jair, um volante, um dos primeiros volantes, o primeiro volante do Atlético Mineiro, titularíssimo do Galo. Vamos comentar aqui mais sobre isso. Contrato até 2025, como já dito ali, e ele tem 28 anos. Isso é muito interessante para a gente comentar sobre as métricas do Fluminense. Mas antes a gente tem que pensar o seguinte: 28 anos, não é um jogador que tecnicamente é velho, é um jogador que está nessa moda, na famosa ascensão. O que significa? Eu não sei se você sabe, mas hoje em dia, muito por conta da evolução dos humanos, a nossa evolução mudou. Antes, normalmente, você evoluía com 22, 23 anos. Hoje, você evolui com 27, 28 anos. Ou seja, tecnicamente, se a gente fosse contratar para agora, até o dia 20, com 29 anos de idade, ele estaria na famosa ascensão. Claramente que depois, chegando ali aos 35, 36 anos de idade, estaria em queda. Isso é muito interessante falar sobre isso. Então, tecnicamente falando, a gente contrataria um jogador que já está formado e estaria em ascensão para jogar no Fluminense. O auge mesmo é com 30 anos. Então ele não chegou no auge, mas ele está em ascensão para chegar no auge. Isso daí é interessante. Mas, e pensando nas métricas do Fluminense? A métrica do Fluminense eu sempre falo que é de 26 a 33 anos de idade, é que normalmente o Fluminense contrata. E tecnicamente falando, ele está muito bem nas métricas do Fluminense. Ele realmente faz uma composição de grupo legal. E quais são as métricas do Fluminense? Normalmente é isso. É pela idade e até mesmo de qual lugar que ele joga e como que a gente normalmente pode ver isso dentro do clube. Provavelmente de gestão. Então, sempre quando eu falo isso, eu sempre estou pensando muito de que o Fluminense realmente está consoante com as métricas que ele contrata ou está dissoante das métricas que ele contrata. Por exemplo, o Olhos de Vejo que eu falei lá atrás é dissoante. Ele está mais jovem do que o normal de contratação. Enquanto isso, o Jair, eu acho normal. E não acho que assim, seja insana a idade ele está falando de ter de contratar esse jogador. Aí eu fui ver o aspecto da torcida, né? Olha só, que eu sempre falo isso, né? Eu comento sobre a gestão, comento sobre a torcida, comento sobre o jogador. Já comentei sobre a gestão, vamos comentar agora sobre a torcida. A torcida do Atlético Mineiro não gosta dele, aliás, tá implorando para a saída do Jair. Eu acho que daí muito se deve a superdimensionamento que o time do Atlético Mineiro teve nesse ano, porque todo mundo esperava que o Atlético Mineiro iria vir forte, iria vir para disputar o Campeonato Brasileiro, e no final da história, nem entre os 5 primeiros colocados esteve. Para quem não sabe, os 5 primeiros quadros é Flamengo, em quinto, quarto, Corinthians, terceiro, Fluminense, segundo, Internacional, e primeiro, campeão brasileiro,
Palmeiras. Então, realmente, as pessoas mesmo que superdimensionam e sempre tentam achar um culpado. E eu fiquei lá observando que todos os torcedores do Atlético Mineiro acharam diversos culpados, dentre eles o Jair, pela essa queda de rendimento. Só que se você for analisar os números dele, e eu tiveria algumas situações ali interessantes, ele foi um dos caras que melhor fez o passador. Ele foi um dos caras que mais deu assistências no Atlético Mineiro. Então, é muito estranho a gente ver um cara que dá muita assistência sendo colocado como posição de volante e tendo tanto ódio assim. Então, isso daí pode gerar também pelo superdimensionamento das coisas. E isso daí eu desconsidero completamente essa informação. A outra coisa é sobre a torcida do Flu. E a torcida do Flu, ela gosta sim desse nome. Aliás, ele meteu um gol. E esse gol foi justamente contra o Fluminense. E realmente, tipo assim, sinceramente mesmo, eu adorei. É o típico jogador que realmente pode fazer a primeira volância com tranquilidade, como também pode fazer a segunda volância. Atualmente o Diniz ele gosta de jogadores assim. Aliás, você não pode nem definir que o André é primeira volância. O Diniz ele sempre faz essa troca, né? Quem fica na primeira volância vai para a segunda volância em algum momento. Quem fica na segunda volância vai para a primeira volância. E o André e o pensamento da torcida é mais ou menos esse. Então, realmente falando, eu acho interessante e não é à toa que a torcida do Fluminense quer muito essa contratação. Tudo bem? Antes de continuar falando sobre esse tema de vídeo e sobre a contratação de Jair, eu quero fazer 2 pedidos para você. Eu quero fazer o primeiro pedido, que é o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. E também o segundo pedido é se inscrever no canal. 3 vídeos todos os dias. Antes era 5. Quando voltar ao Campeonato Brasileiro, vai voltar a ser 5 vídeos todos os dias. Mas por enquanto vai ser 3 vídeos. Das 10 horas, meio-dia e 20 horas. E tomara que você goste, tá bom? Então vem para mais esse vídeo e outro vídeo do canal. Só bora para esse vídeo. Titular no Galo. Atuaria na posição de volante. Uma das peças que precisamos, aliás, segundo a informação do próprio Mário Bittencourt, que ele observou no elenco, nós precisamos de um volante para contratar no ano que vem, e esse volante seria o Jair. Na minha concepção, se fosse só para contratar um volante e contrataria o Jair, eu tecnicamente apoiaria justamente essa contratação. Claro, eu quero saber dos valores, se os valores são tão altos assim ou não. Se realmente os valores foram tão altos assim, eu pensaria em um outro tipo de volante. Até por enquanto, a existência justamente de ter isso é interessante. Aliás, eu comentando bastante sobre o jogador em si, o jogador é realmente bem rápido. Eu gosto muito desse tipo de jogador. Ele não é um jogador lento, ele é um jogador bem moderno para o futebol do mundo, né? Se a gente fala muito de futebol moderno contra futebol tradicional, a gente observou, por exemplo, e eu quero só mostrar para vocês, que a classificação da Série A, eu gosto muito de falar sobre isso. Como que a classificação da Série A, ela mostra justamente como que é o futebol moderno contra o futebol. Se a gente for pegar justamente até o 10º colocado, todos esses caras aqui em cima fizeram futebol moderno e com isso transformaram em um bom posicionamento. Abaixo do Atlético Mineiro, a gente só teve futebol realmente, que a gente fala de futebol antigo, um futebol tradicional. Mesmo o Botafogo, que foi o melhor dos futebol tradicionais, não conseguiu justamente uma vaga, porque realmente foi aquilo. O que eu estou falando de futebol tradicional e futebol moderno? O que eu falo é que a postura técnica dos jogadores é justamente de não somente ter um tipo de futebol, mas ter vários tipos de futebol. É isso que eu te falo. Não é apostar justamente, por exemplo, em tentar mandar para algum jogador, esse jogador ele tentar fazer uma jogada e essa jogada gerar um gol. Não. Normalmente, um futebol moderno é aquele futebol que tem predominância entre a bola, entre que você dispute a bola, em que você realmente tem algum tipo de ação sempre que você for jogar contra aquele time. A gente entende, por exemplo,
como que um Internacional joga, como que um Palmeiras joga, como que o Corinthians joga. Agora a gente não entende sobre Botafogo, porque é sempre a mesma coisa. Parece que o Botafogo é o clone do Santos, clone do Goiás, e por aí vai. E pro Jair é interessante esse tipo de futebol moderno. Então ele traria justamente para mudar justamente a situação. E aí você deve estar se perguntando assim, só para finalizar, e o André? O que aconteceria se a gente contratasse assim? Eu acho que não aconteceria nada. Essa compra não garante a venda do André. Aliás, todos vão sair e eu vou falar justamente mais desse vídeo, mais no vídeo posterior. E é isso. Na minha concepção, a gente não perde o André porque a gente contrata o Jair, mas as pessoas estão com medo assim, cara, ele vai perder o André, não sei. Situação tensa, então fique tranquilo. A entrada do Jair não afeta a saída do André, tá bom? Eu fico por aqui. E sobre a minha percepção de coisas finais ele é um bom jogador, eu traria ele pro Fluminense. Se for um jogador caro, não, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Faz o tempo você que curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal do Que Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.